Bom dia a todos, meu nome é Maurício Yamamura. Hoje vamos iniciar agora o nosso webinar sobre auditoria. Hoje nós teremos também a participação da Elaine, da equipe de auditoria da Navita, que vai nos auxiliar também nessa apresentação. Bem, vamos começar aqui falando sobre auditoria. Dentro do processo de gestão de contas de telecom, a auditoria é um dos itens que vai nos dar o retorno financeiro, né? Então, toda a organização que é feita dentro da gestão de gastos, um dos principais objetivos é você conseguir ter reduções de custos. A auditoria, ela te garante que o que você está pagando é o que foi contratado. Então, na verdade, ele é uma garantia de uma redução, não uma redução, mas sim evita um gasto a mais. Então, a auditoria, o que ela vai fazer? Ela vai identificar todas as cobranças incorretas da operadora, tanto parte de utilização, como as ligações, como o pacote de dados, cancelamentos que foram solicitados e não foram atendidos, enfim, essas divergências que ocorrem nas faturas das operadoras. Uma outra atividade que é utilizada a partir da auditoria é a gente tentar otimizar o contrato. Essa otimização ela é feita verificando do contrato o que a gente pode utilizar. Por exemplo, uma contratação de um pacote de dados mais agressivo, você está utilizando, fazendo ligações fora do pacote, ou existe algum pacote que te atenda melhor e você vai gastar menos. Então, dentro da auditoria, essa análise de contas que é feita, você vai ter duas importantes vertentes para redução de custos. Uma é a auditoria, onde você vai contestar os valores indevidos, e outra é otimizar o seu contrato para você obter, aí sim, uma redução real de gastos. E para atender isso, a Navita está elaborando um guia com as principais recomendações sobre auditoria, um guia para você chegar a obter esse objetivo da gente, que é essa redução de custos. Então, primeira etapa para a auditoria, que a gente vai precisar? O contrato assinado. Então, todos os contratos que você tem com a operadora são necessários. Os acordos via e-mail, eles também são válidos, desde que seja o gerente da negócio da operadora. Isso é bem comum isso acontecer. Você fez o contrato e alguma negociação à parte é feita e o gerente de contas lhe manda via e-mail. Essa informação também é importante, então é importante você ter todas essas documentações, essas comunicações com a operadora para você poder respaldar a contestação. Outro ponto muito importante é o tipo de fatura, né? Você pode ter a fatura papel, você recebe um arquivo em PDF ou recebe um arquivo via correio normal. Você pode auditá-las, mas o que é recomendável? Ter as faturas em meio eletrônico, formato Febraban, formato Excel, isso vai te dar uma rapidez e uma profundidade de análise muito melhor. Então, assim, uma das etapas que a gente sempre quando começa uma operação de TEM, já converter todas as faturas que não estão em meio eletrônico para receber e-mails eletrônicos para poder fazer essa contestação, essa auditoria de forma bem mais eficiente e detalhada. Um outro ponto muito importante nessa preparação para a gente poder fazer as contestações, que todas as solicitações para as operadoras, você tem os protocolos, cancelamento de linhas, bloqueios de serviços, solicitações de roaming. É importante que você tenha a linha e o protocolo dessa solicitação. Por exemplo, você foi viajar, pediu um roaming, a operadora não programou esse roaming nessa linha, você pode ter um custo muito grande. Aí você vai fazer a contestação baseado nessa solicitação.
Então é muito importante que todas as comunicações para os operadores, solicitações, sejam feitas mediante o protocolo. A implementação do processo de auditoria, né, o primeiro passo é a gente fazer o tratamento das faturas. Existem duas formas. Você pode fazer isso de uma forma manual, através de planilha. Aí você vai ter que fazer algumas fórmulas para você poder tratar dentro daquela conta que a operadora manda, em eletrônico, você separar o que é o número da linha, o tipo do serviço, o valor. É bem manual, é possível, alguns clientes assim, inclusive fazem, mas ele acaba te limitando muito. Outra forma é você ter um sistema, né, que você consiga importar essas faturas e você também cadastra os valores dos contratos, pacotes, tarifas, e o sistema faz essa comparação. É uma forma muito mais eficiente e você tem melhores resultados. Nesse momento, eu vou passar para vocês algumas. Nós vamos parar o webinar para algumas perguntas, para a gente poder identificar as necessidades de vocês. Então, eu vou colocar agora para vocês uma pergunta, vou dar alguns 2, 3 minutos para vocês responderem, que isso vai ser importante para a gente identificar. Para a gente poder, inclusive, direcionar melhor as nossas ações. Então, eu acabei de fazer uma pergunta, né? Sua empresa faz auditorias de contas telefônicas, aí você tem aí múltiplas escolhas, alguns minutinhos para as pessoas responderem, para a gente dar continuidade. Mais alguns segundos a gente já dá continuidade no webinar. Como que é? Maximizar? Está grande aqui. Pessoal, estou finalizando então aqui essa primeira pergunta. Vamos dar continuidade ao webinar. Um minutinho só, por favor. Deixa eu só fechar aqui Pronto. Bem, uma vez que você tenha a fatura de alguma forma já detalhada, com as principais informações, o número da linha, qual o tipo de serviço, o valor do serviço, duração, número de SMS, enfim, todas as informações que você consiga identificar, o que a gente está mostrando agora aqui para vocês, quais são os principais itens que mais geram contestações por tipo de fatura. A Elaine, ela vai me ajudar, agora a Elaine vai nos dizer aqui quais são os principais itens para cada uma das faturas. Por favor, Elaine. Oi, bom dia. Dando continuidade, de faturas de telefonia fixa, quais são os itens que são mais contestados, que a gente consegue encontrar maiores divergências? São em assinaturas, tanto em valores quanto cobrança de assinaturas que são isentas em contrato, né? Terminal inativo também é cobrado geralmente por uma única operadora, ela tem esse serviço. Muitos clientes, no contrato consta a isenção dessa cobrança de terminal que não está sendo utilizado pela empresa, então é importante também se atentar a esse item. Serviços que não são contratados, tem várias assinaturas de listas, às vezes propaganda, alguma coisa que vem cobrando na conta, é importante estar atento. E até, às vezes, não é possível você conseguir o valor de volta, mas bloquear esse tipo de serviço. As tarifas das ligações também, verificar se está sendo cobrada as ligações de longa distância, local, conforme o que foi acordado com a operadora.
Referente à telefonia móvel, são mais itens que são analisados, né? Então a gente encontra bastante divergência na cobrança, tarifas de pacotes, de serviços, de ligações, SMS, pacotes que não são contratados, ou até pacotes em duplicidade, você pode, de repente, ter solicitado no contrato alguns tipos de pacotes que eles têm a mesma finalidade. Linhas canceladas, você pode ter feito o cancelamento de algumas linhas e a operadora continua cobrando. O roaming avulso, quando toda vez que houver viagem internacional, é importante a contratação de pacote da roaming internacional, dependendo da operadora. Algumas hoje utilizam pacotes diários, né? Mas as que não têm pacote diários, ou às vezes até para ficar um custo menor, se contrata um pacote adequado à utilização da linha. Então, você contrata esse pacote, muitas vezes a operadora acaba não ativando e acaba vindo a cobrança avulsa na conta. Então, é importante também esse item. Dados avulsos em linhas que tem pacote de dados, então a sua linha tem pacote de dados e a operadora ainda assim cobra mais um valor excedente, algo do tipo, então, costumam ser valores bem altos também. Então, é importante analisar esse item. E excedentes de franquia. Por exemplo, você contrata um pacote de 200 minutos, utilizou 50 minutos e a operadora está cobrando excedente sem você ultrapassar seu pacote. Ou o seu pacote é em valor, a operadora acaba cobrando um valor muito maior na tarifa do minuto e você acaba excedendo o pacote não porque você ultrapassou o valor, mas sim porque a operadora não está cobrando o valor correto por minuto. E de link de dados, mais referente às tarifas mesmo. As cobranças de links também, que você solicita o cancelamento, a operadora tem 30 dias para fazer esse cancelamento. Caso passado 30 dias, não pode mais ocorrer a cobrança. Então, a gente pega muitos casos em que são cancelados e continua a cobrança. Para isso é importante guardar o número do protocolo também para poder reclamar. Bom, referente a esses 3 itens, esses são os que mais contestamos. Ok, obrigado, Elaine. A Elaine é uma das auditoras da Navita e ela tem bastante experiência aí com essa parte de auditoria, cobranças, então por isso que é importante aqui o depoimento dela. Bem, uma vez que é feita a auditoria, o próximo passo é a gente fazer agora, confrontar com o contrato e começar a identificar o que a gente pode melhorar na utilização para diminuir o custo. Então, a auditoria é um item que nos faz fazer uma redução, que na verdade é garantir o contrato. Uma segunda passo agora é a gente fazer uma análise do que a gente pode melhorar na nossa utilização. Desculpa, antes disso nós temos as contestações, né? Fizemos a auditoria, agora nós temos que contestar. Também é um item muito importante de como a gente vai colocar essas contestações na operadora. Existe uma série de regras que a Elaine também agora vai nos auxiliar aqui nessa parte das contestações. É importante destacar que para a contestação ser aceita, é importante você ter o contrato, ter também e-mail que comprove que você está contestando, não é só argumentar, mas ter provas daquilo que você está reclamando com a operadora, para que o resultado seja satisfatório. Para abrir a contestação, é necessário alguns itens que você obrigatoriamente tem que enviar para a operadora. No anexo que vai ser disponibilizado, você vai ter todas essas informações, por exemplo, enviar CNPJ, os dados que estão sendo contestados. Bom, acho que a informação vai ir melhor no anexo. Referente ao prazo da contestação, você pode abrir a contestação e é importante pegar o número do protocolo na hora da abertura, porque vai ser através dele que você vai poder reclamar se a operadora não responder dentro do prazo de 30 dias. Agora nós vamos passar para o próximo passo, também que ajuda bastante na redução de custo. Maurício? Bem, agora sim, uma vez feita a contestação,
para garantir o retorno dos valores auditados e incorretos, é a questão de otimizar quais estratégias que nós temos para otimizar a sua conta telefônica. Antes disso, mais uma rodada de perguntas. Gostaria que vocês, vou colocar aqui para vocês mais uma rodada de uma pergunta e solicito que vocês respondam. Pergunta vem exatamente sobre isso. Sua empresa já realizou a contestação de valores junto às operadoras? Mais em um minuto a gente já retorna. Mais 10 segundos a gente já volta para o webinar, terminando aqui a segunda pergunta. Ok, pessoal, obrigado por responderem. No final do webinar, a gente vai compartilhar esses resultados das perguntas com vocês, tá ok? Estou colocando aqui na tela, aqui já compartilhando. Então, nós tivemos aí 83% que já fizeram a contestação, tiveram bons resultados. 7% não conseguiram êxito. Temos aí mais 10% que ainda não conseguiram fazer ou encontrar algum resultado significativo. Aproveitando, já vou também compartilhar da primeira pergunta. Então, aí nós temos 44% que já fazem uma auditoria com alguma ferramenta, 32% estão implantando, 8% não vê necessidade e 16% precisam implantar um processo de gestão. Aproveitando, quem quiser fazer alguma pergunta, você tem aí na sua tela no seu direito, você tem uma tela para você incluir perguntas, questões que a gente vai, no final aqui do webinar, reservar um tempo para a gente poder respondê-las e depois a gente caminha aqui para a gente poder retornar o que a gente não conseguir responder agora nesse webinar, tá ok? Por favor, façam as perguntas para a gente ter o feedback de vocês. Pronto. Então agora... Então, aqui... Bem, então vamos lá falar sobre a parte de recomendações, que também é um item muito importante e dá um retorno financeiro bem interessante, que aí sim a gente vai começar a ver a redução real. Então, as recomendações, para a gente gerar essas recomendações, é a mesma da auditoria. Tem o inventário, você tem que ter um inventário correto para você poder otimizar a utilização da sua parte de telefonia, os contratos e as contas eletrônicas. Basicamente as mesmas informações da auditoria, fazer a mesma coisa, importar as informações das operadoras que enviam no arquivo eletrônico, né, número da linha, data, número discado, as descrições dos serviços, duração, valor e a quantidade de bytes, por exemplo, no caso de pacotes, para identificar se está sendo utilizado os pacotes de dados que hoje, para telefonia móvel, é um valor significativo, talvez um dos maiores valores de pacotes, para identificar se está sendo utilizado realmente a necessidade dele para as linhas. Então, vamos começar agora a identificar algumas recomendações. Por exemplo, ligações co-billing. Né? O que é a ligação co-billing? São ligações que são feitas de longa distância, que não utilizam o código da operadora, da mesma operadora que você contratou. Então, você tem uma operadora A, para fazer essa ligação, alguém
usou o código da operadora B. Isso daí normalmente não acontece de uma forma meio inconsciente. A pessoa tem no celular já agenda, na agenda já está registrado com uma operadora, uma certa operadora, já teve alteração de contrato e na agenda da pessoa esse número foi mantido lá. Então ele acaba utilizando não a tarifa contratada, mas uma tarifa do plano básico da operadora que você utilizou, que é esse co-billing, que é um valor bem maior. Então, um dos itens para essas recomendações é identificar os usuários que estão utilizando ligações que estão utilizando uma operadora diferente da operadora contratada, no caso de telefonia móvel. O melhor ação é enviar um e-mail individual para o usuário identificar qual número que ele está discando, para ele identificar e acertar isso normalmente na agenda do celular dele. O ideal é tirar o código da operadora para que seja feito de forma automática. E no caso de PBX, se estiver ocorrendo co-billing, é necessário fazer uma programação no PBX para forçar sempre pela operadora contratada, para evitar o co-billing. Somente complementando, ainda pode verificar a possibilidade na operadora de bloquear a utilização de código de outra operadora que não seja a contratada. Também existe essa possibilidade. Bem lembrado pela Elaine. Normalmente nos gestores online dos operadores você consegue fazer esse bloqueio. Ligações recebidas a cobrar. Então, também é uma outra situação onde você vai utilizar uma tarifa que não é a contratada. De novo, a ação é muito parecida com a co-billing, você identifica quais são os usuários que estão recebendo ligação a cobrar e faz uma ação individual, indicando para ele qual que seria a melhor recomendação, não receber essas ligações, que elas têm uma tarifa maior. Lógico que alguns serviços é necessário você manter, né? Por exemplo, algum serviço de emergência, algum celular que você utilizado para emergência, você vai ter que manter. Mas para os usuários comuns, administrativos, esse serviço você pode ter uma recomendação da melhor utilização da ferramenta que você está fornecendo, a empresa está fornecendo, e não utilizar, não receber ligações a cobrar. Interatividade. O que é interatividade? Interatividade são serviços que são contratados via SMS. Foto torpedo, chat, promoções, informações de clube. Essa solicitação, muitas vezes, o usuário nem percebe que ele solicitou, ele responde algum SMS e com isso ele acaba contratando, vira um serviço mensal. E para você não consegue descontratar ou cancelar esse serviço com uma solicitação para a operadora. O próprio usuário tem que mandar um SMS para o número que contratou pedindo o cancelamento. De novo, a ação é muito parecida com as anteriores, é identificar os usuários que estão utilizando esse tipo de serviço e indicá-lo qual é a forma de fazer o descadastrá-lo. Então, também é uma ação individual, identificar o usuário e mostrar para ele como seria esse descadastramento. Um outro ponto muito importante é o excedente de dados. Então, para telefonia móvel, a utilização de dados acima do pacote. Então, existem operadoras que, acima do pacote, diminui a velocidade e não cobra adicional, e existem operadoras que cobram o excedente. Então, isso é muito importante ficar monitorando, ou usuários que estão sem pacotes, e nesse caso é necessário a contratação do pacote, porque o excedente hoje de dados é um valor bem alto e pode gerar aí alguns milhares de reais aí numa única linha. Outro ponto também para telefonia móvel importante é você utilizar dados e voz sem o pacote de home internacional. Então, hoje algumas operadoras já estão fazendo essa contratação de forma automática, uma vez habilitado na operadora, se o usuário viajar para fora, identificado, ele já coloca um pacote diário, porém, em algumas é necessário você contratar, senão você vai acabar
trafegando sem nenhum pacote, e aí é um valor muito alto. Acho que todo mundo já teve algum problema com home internacional. Um problema que acontece também nessas operadoras que não habilitam plano automático é a pessoa viaja a primeira vez, habilita o home e contrata o pacote, perfeito. Na segunda viagem, o home já está habilitado nessa linha. Ele vai viajar, ele vai falar, não percebe, porque ele acha que já está habilitado, e aí ele vai ter uma desagradável surpresa com o valor de uma conta enorme. Recomendação, uma vez que viajou, no retorno, abre um chamado na operadora para cancelar o home automático. Se ela viajar por uma segunda vez, ela não vai conseguir fazer a ligação, vai entrar em contato com a empresa e nesse momento a possibilidade de contratar o pacote antes da viagem. Então, assim, você tem duas situações. Operadoras que já habilitam de forma automática, as que não habilitam, recomendação, manter o home internacional desabilitado de forma automática para evitar um uso sem plano contratado. Um outro item importante, que aí tem a ver mais com a gestão, que é as linhas sem usuários identificados. Quer dizer, você está vendo uma linha sem consumo e não sabe de quem que é. Então você pode ter parcelamento de aparelhos, enfim, vários valores ali, e pode ser inclusive um usuário que já tenha saído da empresa, você não reconhece. Então é importante ali ter um inventário atualizado para você saber se é para manter ou não a utilização daquela linha. Outro item, telefonia móvel, pacote de dados sem utilização. Então é identificar na fatura quem está usando dados, né? Pacote trafegando dados sem o devido contrato do pacote. Então isso daí é um valor alto também. Então assim, uma das ações é contrata o pacote ou cancela, solicita para a operadora não ter o tráfego de dados avulsos na linha. Outro item importante a ser analisado são as linhas sem utilização de voz e dados. O que é isso? Você contratou um pacote de voz ou de dados e percebe que não está sendo usado. Então pode ser um usuário que foi desligado da empresa, ninguém tomou nenhuma ação, não está havendo tráfego, mas está havendo a cobrança desses pacotes, que são valores altos. Duas possibilidades: pedir uma suspensão, um bloqueio por até 4 meses na operadora. Então, dentro desse período, você não vai ter essa cobrança desses pacotes. Ou cancelamento. Cancelamento é necessário ver se vai haver alguma multa por quebra de contrato. Então, se você renovou essa linha há pouco tempo, vai pedir o cancelamento da linha, ela vai haver a multa pode haver a multa aí desses pacotes. Então, ou você vai paralisa a linha por um tempo e a reutiliza posteriormente, ou faz análise para ver se vale a pena fazer o cancelamento em definitivo da linha. Outro item importante, que aí vale para qualquer tipo de fatura, né, móvel, fixa ou link de dados, são serviços e pacotes que não estão contratados, que não estão no contrato de forma clara. Então, isso daí é importante a gente identificar essas situações e questionar a operadora, porque está vendo por que está sendo feita a cobrança desse pacote. Às vezes é um pacote que não foi negociado, um pacote de dados, por exemplo, você contratou até 5 GB e estão colocando um de 10 GB ou colocando um de 2 GB e você não negociou esse de 2 GB, até o custo dele equivale ao de 5 GB que você, na contratação, conseguiu um custo melhor, né, um preço melhor. Então, também é tão importante como os itens que estão no contrato, os que não estão. Então, é também importante ficar monitorando essas situações. Um outro item que a gente também hoje monitora muito são quem está utilizando muito torpedo, né? Porque com a utilização de dados, WhatsApp, hoje a sua necessidade de SMS é menor. E o SMS ele tem um custo razoável, tá? Então, uma recomendação é a conscientização de uso. Ao invés de utilizar SMS, usar outra ferramenta de comunicação online que utilize dados, porque hoje praticamente todas as linhas possuem dados, você não precisa ter um custo duplicado.
Porém, caso haja necessidade de SMS, então você tem algumas situações onde você tem uma equipe de comercial, onde as pessoas não têm SMS, não tem pacote de dados, você precisa do SMS, nesse caso, então a recomendação é tentar identificar qual a utilização de SMS e contratar um pacote que te reduza o custo individual do SMS. Outro item que analisamos, duplicidade de pacotes. Por exemplo, no caso da Claro, você pode ter o Claro DDD e o pacote intragrupo. Os dois, eles acabam se sobrepondo, têm a mesma finalidade. Então, você pode desconsiderar, né, cancelar um deles, otimizando a sua utilização. Essa última parte ela foi um pouco mais extensa, mas a ideia era mostrar aqui algumas ideias onde você pode analisar a sua conta e tentar reduzir com uma otimização. Então, a gente trouxe aqui algumas dicas para vocês. Vou aproveitar, estamos chegando no final aqui do webinar. Vou colocar a última questão para vocês, para ajudar. Estou colocando aqui. Qual desses itens você considera mais desafiador para a sua empresa resolver? Então, aí, excedente de dados, alto custo com home internacional, custo alto com SMS ou interatividade, linhas sem usuários identificados, pacote de dados ou linhas sem utilização. Vou guardar alguns segundos e já compartilho com vocês também essa pesquisa, para identificar onde está dando dor de cabeça aqui para a gente, né? Quais itens que dão mais dor de cabeça. Ok, pessoal, parando aqui a pesquisa, compartilhando com vocês. Então, aí nós temos excedente de dados com 16%, home internacional 25%, realmente hoje é um grande problema nas empresas, o home internacional, custo alto com SMS interatividade, ainda temos esse problema. Aí a questão de gestão, linhas sem usuários identificados, né? Uma das dicas que eu dou nesse caso é tão importante como registrar para quem você deu a sua linha, é saber quando a pessoa vai embora. Nesse caso, a dica é tentar bloquear a linha no gestor online para evitar a utilização para uma outra pessoa, sem você ter inventário. E 50% aí temos o problema com pacote de dados ou linha sem utilização. Bem interessante essa questão. Estamos chegando aqui ao final desse nosso webinar. Espero que tenha ajudado a vocês a tentar identificar, criar aqui um processo de auditoria, análise contínua da sua conta, identificar aí os possíveis gaps de onde vocês podem atuar para tentar reduzir as suas contas. Tivemos já casos onde tivemos assim 50% na redução dos custos, tanto com a parte de auditoria como as recomendações. Com o tempo, existe uma tendência com as auditorias, a operadora ir acertando a sua conta. Aí o importante é a questão da redução, de otimizar as suas contas. Bem, estamos terminando. Tem algumas perguntas que eu vou colocar aqui para vocês. Tivemos algumas questões. Estamos aqui abrindo algum espaço para as questões. Deixa eu selecionar algumas. Um minutinho só. Por exemplo, uma pergunta boa. Caso a operadora não entre em contato conosco, qual o momento de acionar a Anatel? Anatel, passados 30 dias. Anatel, passados 30 dias. O ideal é que você tente conversar com a operadora, tenta negociar, ver se eles têm uma conversa com a operadora.
Alô, pessoal? Voltou aqui? Sumiu? Espera um pouquinho só. Eu não estou te escutando mais. Não tá? E você, Helene? Sumiu aqui até a opção. Caramba. Agora sim, voltou. Voltou? Alô, pessoal? Tivemos, acho que, uma interrupção momentânea. Voltamos? Voltamos. Uma outra questão bem interessante é em relação ao pagamento em dobro. Então, a dúvida é, a contestação em dobro, pagar o valor incorreto da fatura e pedir o retorno em dobro, é algo comum das empresas? As operadoras retornam corretamente? A Helene vai responder também. Então, algumas operadoras, elas devolvem em dobro. Você efetua o pagamento da fatura e depois faz a contestação, ela acaba devolvendo o valor em dobro. Agora, a operadora móvel, ela tem alegado que, como você fez um contrato customizado com tarifas menores, então, existe operadora móvel que está negando essa devolução em dobro. Então, fica mais difícil, às vezes até é uma questão de relacionamento com a operadora, você acaba não conseguindo esse retorno em dobro. Mas em algumas a gente tem contestado e tem conseguido, sim, esse retorno. Essa questão do retorno em dobro hoje está cada vez mais difícil, e depende muito do relacionamento que se tem, valores, enfim. Eles estão se precavendo de algumas formas para evitar esse tipo de situação. Deixa eu fazer uma... tá. Alguma pergunta aqui. Em alguma maneira de verificar como está sendo a utilização de dados do acesso? Quais sites ele entra? Quais downloads são feitos? Aí pela fatura a gente não consegue ter essa informação. Aí você vai ter que talvez ter uma ferramenta de MDM ou ter um controle via um outro tipo de controle do celular para você saber onde ele está usando. A auditoria, no caso as faturas, não trazem essa informação. Mais uma pergunta aqui. Bom dia. A respeito de roaming, se é possível a contratação de roaming internacional ou há outros tipos? Então a resposta sim, é possível a contratação do roaming. Na verdade, a indicação é a contratação do pacote. Para isso você precisa saber para qual país você vai utilizar. Se você vai utilizar dados também, normalmente o pacote de dados é um valor até maior. Algumas operadoras já estão fazendo esse pacote de forma automática. É alguma coisa nova, ainda está dando alguns problemas em alguns clientes, onde é feita a contratação diária e também está havendo a cobrança do excedente. Mas a tendência é que haja uma contratação de forma automática desses pacotes. De qualquer forma, um pacote é um valor alto, então chega a dar uns R$30 por dia. Se a pessoa ficar uns 10 dias, já são aí R$300, quer dizer, enfim, tem que tomar um pouco de cuidado com a utilização de roaming. Eu vi aqui, tem uma outra dúvida que não conseguiu localizar o arquivo, o anexo para contestação. Ele vai ser disponibilizado junto com o vídeo e mais o material posteriormente. Então, logo você poderá ter acesso a essas informações. Pessoal, estamos finalizando o webinar. Queria agradecer a atenção de todos, pela presença, pela paciência. Vamos disponibilizar, como a Elane falou, tanto o vídeo como esse material nas nossas redes, nas redes sociais aqui da Navita, nos canais da Navita, fiquem atentos. Em breve isso aqui vai estar disponível para todos. As perguntas que foram feitas, a gente não respondeu, vamos aqui dar seguimento e respondê-las por e-mail, individualmente, tá ok? Então agradeço novamente aí a paciência e a atenção e espero que tenha sido úteis aí para uma melhor gestão de todos, tá ok? Obrigado, até a próxima.